Então vamos lá para essa série de introdução aos 4 compromissos da filosofia tolteca que eu estou aplicando esse conhecimento para as famílias, tá? Como eu sou mentora de famílias, de mães, de mulheres, eu quero que vocês apliquem isso na família. Vou falar rapidinho sobre a filosofia tolteca. Os toltecas foram uma comunidade ancestral conhecidos como grandes sábios. Porém, quando eles foram, né, ali colonizados, essa sabedoria ficou restrita em grupos, até que Dom Miguel Ruiz teve ali permissão de espalhar a filosofia tolteca através dos seus livros, porque ele é um grande guardião dessa filosofia, e ele trouxe alguns livros que estão na minha lista de livros preferidos, e esse é o meu livro de cabeceira, Os 4 Compromissos da Filosofia Tolteca. E hoje eu quero falar do primeiro compromisso, que é a impecabilidade da palavra. Vamos entender o que é ser impecável? Impecável significa sem pecado. Para a gente entender, eu vou citar a Bíblia. Aline, mas eu não sou religiosa. Não tem problema. Não estou aqui falando de religião. Religiosidade é uma coisa, espiritualidade é outra. Então, mesmo que você não acredite na Bíblia, mesmo que você não tenha respeito, você sabe que a Bíblia tem algumas partes de muita sabedoria, sendo você religioso ou não. E uma sabedoria que a Bíblia traz é que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Não acredito em Deus, da fonte, do eu superior, da centelha divina, como você quiser, tá? Mas nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E Deus é o que? Amor. Então, a nossa essência, ela é amorosa. Então, sermos impecáveis com a palavra, sem pecado, sem tudo aquilo que não remete à essência do amor. Deu para entender? O que significa ser impecável? Ser impecável com a palavra. De todas as espécies que habitam o planeta Terra, apenas a espécie humana tem o dom da palavra. Apenas a espécie humana tem o dom da palavra. O que isso significa na prática? Só nós podemos nos comunicar através da palavra. Porém, a gente já traz na nossa base, que eu chamo de primeira infância, a palavra com pecado. Por quê? Quando os nossos pais falavam, eles falavam para encorajar ou para julgar, para apontar, muitas vezes para amaldiçoar. Então, a gente traz na nossa base um mau exemplo. Vou citar, eu tive pais maravilhosos, incríveis, mas a minha família, os meus pais erraram como eu erro com os meus filhos. E o que eu vou citar aqui não é desamoroso, não é porque eu sou ingrata com os meus pais, é como é, né? É o que aconteceu e tá tudo certo sem nenhuma base de julgamento com os meus pais. Mas a minha família sempre foi uma família muito acolhedora, recebia muitas pessoas. Então, a minha casa, eu passei a infância, isso é muito interessante para uma criança, recebendo muitas pessoas diferentes na minha casa, parentes, primos. A minha casa era muito cheia de gente sempre. E eu sentava na sala, pequenininha, e ficava ali esperando as visitas irem embora, porque acontecia um fenômeno. Meu pai com a minha mãe, quando as visitas iam embora, começavam a fofocar daquela visita. Então, eles contavam situações que eles perceberam, né? Da visita já tinha ido embora. E eu pequenininha ali observava. Eles falavam, nossa, você viu aquela menina? O que que ela fez? Abriu a geladeira e não sei o quê. E eu ficava ali observando. Então, nós tivemos esse exemplo, né? Dos nossos pais, às vezes, fofocando. E a gente começou a achar que a fofoca é uma coisa natural. Outra coisa que acontece na minha vida, né? Já de adulta. Então, a gente se casa, a gente tem um marido, e quando a gente se reúne com as amigas, para que que a gente se reúne com as amigas? Para fazer uma competição de qual que é o marido pior. O meu marido, o seu só deixa a toalha em cima da cama, sabe o meu. E aí uma começa a competir com a outra para apontar qual é o marido pior. O que que é isso? Fofoca.
Chega para uma amiga e dá conta do filho. Aí essa amiga vai entrar numa ressonância que ela vai começar a competir com você para mostrar que o filho dela é muito pior que o seu. É ou não é verdade isso que eu estou falando, gente? É ou não é realidade se a gente não ficar atenta? Então, a gente está cercado por pessoas, por contextos onde todo mundo usa a palavra com pecado. E aí a gente vem a Aline, lindinha, e fala para a gente desse compromisso da impecabilidade com a palavra. Fácil? Difícil. É o compromisso mais desafiador, porque nós temos na nossa base de infância e no nosso contexto a palavra ser usada como pecado. A palavra para julgar, apontar, amaldiçoar. Mas agora, com esse conhecimento, vocês, que são minhas alunas, vão escolher. O que que é escolher? Eu tenho autorresponsabilidade. Agora eu sei. Quem vê não dá para desver, quem sabe não dá para dessaber. Então agora a gente sabe que a gente tem o compromisso de sermos impecáveis com a palavra. E como a gente vai usar esse compromisso? Aquilo que eu vou falar sobre mim, porque a gente também se amaldiçoa com a palavra quando a gente diz: eu sou burra, eu não consigo, eu sou uma idiota. Eu estou usando a palavra com pecado para mim. Acabou isso a partir de agora. Eu vou analisar. Isso que eu penso, isso que eu falo, edifica, encoraja, enaltece? Não. Então, não vou usar a palavra. E a palavra não só é falada, a palavra pensada. Quando eu faço verdadeiramente esse compromisso, eu crio paz, harmonia, felicidade e alegria na minha vida e nas minhas relações. Quem não quer? Quem não quer paz, harmonia e alegria nas suas relações? Todos nós queremos. Então, bora praticar. É fácil? Não, é um desafio. Mas com intenção e educação é possível. Acabei de encerrar uma aula, uma mentoria com uma aluna. Eu estava contando para ela que há 30 dias, porque eu estou marcando, eu não tenho pensamentos negativos. Eu tenho pensamentos intrusivos, mas pensamento negativo que eu me apego, eu não tenho. E eu não estou vivendo um momento assim, plenitude. Não, estou vendo desafio, desafio de saúde, desafio de marido, desafio de filho, desafio o tempo todo. Mas eu estava comentando isso com ela e eu comentei isso ontem com o Will. Eu estou numa paz de espírito que eu nunca na minha vida de 41 anos de idade senti. É uma coisa tão boa de sentir que mesmo quando vem o desafio, quando vem o pensamento intrusivo, você tá em paz e tranquilo, que eu não troco essa sensação por nada. Eu espero conseguir, né, e conseguirei manter isso para o máximo de tempo possível, que é aquilo que a gente chega na neutralidade. O mundo lá fora pode estar cheio de conflito, de confronto, mas no meu centro eu me encontro em paz, em plenitude, independente do que está acontecendo do lado de fora, porque eu não me identifico com o sofrimento. Os desafios são diários, mas sofrer é uma escolha. A vida é como é, as coisas acontecem como elas têm que acontecer. Agora, se eu vou sofrer, se eu vou me martirizar, se eu vou me culpar, é uma escolha minha, percebe? Esse é o verdadeiro conceito que eu ensino para as crianças de autorresponsabilidade. Eu sempre tenho escolha. E ser impecável com a palavra é escolher a paz, a harmonia, porque é a palavra que cria conflito, conflito interno e externo. Eu estava falando com uma criança que ela falou assim, Aline, então ensino isso para as crianças, não desse jeito, mas de um jeito mais lúdico, com mais histórias, mas eu ensino. Os 4 compromissos faz parte da minha jornada com as crianças. E essa criança viveu um coleguinha chegar da Rússia, né? Refugiado da guerra. A família foi para lá, para a Europa, para essa cidade. E ele falou assim para mim, Aline, é muito bonito isso que você está me ensinando, porque
A guerra, esse meu amigo, que passou coisas terríveis porque ele estava num ambiente de guerra, ela aconteceu por causa de uma palavra que criou esse conflito. E as crianças são muito sábias, né? E é verdade, as palavras criam, inclusive, guerras entre países. Então, escolha trazer o mundo lá fora pode estar em guerra, mas escolha a paz e a harmonia para sua casa. Como? Sendo impecável com a sua palavra. E aí a família toda vai por ressonância. Os meus filhos, desde que eu ensinei isso para eles, a gente não diz coisas negativas aqui em casa. Então, palavras de baixa vibração, ninguém pronuncia. E eu comecei e todo mundo foi atrás por ressonância. Então, você vai ser impecável com a sua palavra e talvez o seu marido, seus filhos, a sua esposa, as pessoas que estão com você não vão ser. Mas quando elas começam a te observar e ver isso em você, elas vão te acompanhar. Vai por mim, basta um para mudar. Então, verdadeiramente se comprometa com esse compromisso. Como? Antes de falar, antes de pensar, você vai perguntar. Isso encoraja. Ai, Aline, mas como é que eu vou dar uma bronca no meu filho? A gente pode dar bronca no filho. A gente pode dizer para o filho que ele precisa melhorar. Mas tem uma técnica que ela está dentro da disciplina positiva e de uma outra forma também dentro da comunicação não violenta, que é para cada erro que você vai apontar, aponte de 4 a 5 acertos. Isso está dentro do conceito de Ubuntu. O que é Ubuntu? As tribos africanas, quando uma pessoa comete um erro da tribo, eles ficam em círculo e colocam aquela pessoa no centro do círculo. E aí aquela pessoa está lá com aquele erro, ela errou contra um código de ética da tribo, e aí todo mundo começa a falar as coisas lindas, as coisas perfeitas, os acertos que aquela pessoa teve. Eu acho lindíssimo o conceito de Ubuntu. E quando a gente vai corrigir o nosso filho, a gente precisa trazer o conceito de Ubuntu. Quando a gente vai dizer para o nosso marido algo que ele precisa melhorar, traga o conceito de Ubuntu. Para cada erro, aponte 5 acertos primeiro. Outra coisa, a pessoa vai estar com o coração mais aberto para te ouvir. Porque primeiro você vai usar a palavra para encorajar e depois para dar um feedback. Agora, dizer você é burro, você não consegue, você é preguiçoso, elimina da sua vida, da sua família, esse tipo de apontamento. Traz a palavra sem pecado na sua essência divina. Tudo que é divino é bom, é agradável. Traz isso para sua fala. Reclamação. O que é reclamação? Reclamar. Quando a gente clama, a gente pede. Então, em oração, por favor, Deus, Divino, Jesus, Krishna, Buda, Alá, Jeová, estou orando, estou pedindo, clamando. Quando a gente está reclamando, a gente está clamando 2 vezes. Então, se eu estou reclamando de algo negativo, eu estou pedindo, por favor, manda mais. Elimina a reclamação. A gente precisa agradecer. Qual que é o contrário da reclamação? É a gratidão. E eu não estou falando de papo de unicórnio, ser gratiluz agora, Aline. Não é isso, é difícil, porque a gente tem na matriz a fofoca, a maldição de dizer, de apontar. Nós somos a única espécie que sofre 1000 vezes por um acontecido. Quer um exemplo? O leão vai lá caçar a zebra. O leão tá lá, escondidinho, tá vendo a zebra, e ele pensa: eu vou por aqui, bem quietinho, e a zebra não vai me ver e eu vou conseguir levar essa caça. Só que ele erra. Ao invés dele ir por aqui, ele deveria ter ido por ali. E ele erra. Ele vai para casa sem a caça. Mas o leão não fica. Eu sou um péssimo leão. Eu errei. Eu deveria ter. Não, ele errou, colheu as consequências uma única vez. Fechou aquele assunto. Agora, a gente erra, a gente fica pensando aqui, nossa, mas eu queria que fosse diferente. Nossa, mas se eu tivesse falado isso, se eu tivesse pensado aqui, e pior, se a gente tem um marido, uma esposa,
aquele marido, aquela esposa errou no carnaval de 1998, de 2003, ele falou alguma coisa para nossa mãe, para o nosso pai, para nossa família, ofendeu alguma coisa. E aí a gente está em 2024, mas a gente discute, a gente vai falar, lembra lá em 1998 que você fez para mim? E aí, semana passada, e o mês passado que você fez, a gente faz e aponta para aquela pessoa sofrer de novo. Um erro que já foi. Pensa como a gente usa mal a palavra. Mal. Agora não mais. Porque agora a gente tem um compromisso. Vocês estão vendo aqui que tem uma aliança? Aliança na mão esquerda? O que significa essa aliança? Que eu tenho um compromisso com o meu lindo marido Will. E um compromisso, sabe o que acontece? Hoje eu acordei meio de mau humor. Essa aliança aqui, ó, acabou. Acabou o casamento. Quero mais saber. Não é assim, gente. É um compromisso solene. É um símbolo de que eu sou uma mulher casada. Eu tenho um compromisso com o Will. Eu não vou abandonar esse compromisso, a não ser que uma coisa muito grave, muito séria aconteça. Então, a impecabilidade da palavra é o seu compromisso a partir de agora, com você mesma e com a sua família. Você não vai abandonar esse compromisso. Você está se comprometendo a ser impecável com a sua palavra. Antes de dizer, de pensar, você vai se perguntar: isso edifica? Isso está conectado com a essência divina do amor? Se não está, cala. A gente se arrepende de muitas coisas na vida. Muitas coisas a gente volta atrás, mas a palavra não volta. Aquilo que a gente ofende, aquilo que a gente aponta, fica. E às vezes a gente aponta para o nosso filho algo que ele vai carregar para a vida inteira, só porque a gente estava cansada de mau humor. A gente diz: você não presta, você não consegue. E ele é uma criança e as crianças acreditam nos adultos. Elas não sabem que os adultos estão cansados, exaustos e eles são analfabetos emocionais das suas próprias emoções. Eles acreditam e eles vão levar a sério. E talvez eles vão precisar virar adultos para se curar da criança que ele foi um dia. Olha que coisa terrível. Então vamos ser impecáveis com a nossa palavra a partir de hoje. Fechou? Tem mais 3 compromissos nessa série. Assista a série toda, faça anotações, mapa mental e se comprometa verdadeiramente em praticar isso. Eu posso te garantir que aplicar esses 4 compromissos vai mudar a sua vida. Tchau.